Olá, como vão vocês? Tudo bem? Satisfação começar mais uma live hoje, terça-feira, dia 6 de maio de 2025. Estamos aquecendo para o curso A Arte de Educar, que terá início amanhã, quarta-feira, dia 7 de maio. Então, é uma satisfação estar aqui, né, ver vocês, Sônia, Raíssa, Eduardo, Sara, Alexandra, Thaís, muito obrigado pela participação de vocês. Gustavo também está aí presente. Frederico. Bom, esse curso, A Arte de Educar, está na sua 25ª edição. É um curso que eu e o Frederico temos dado as últimas edições. O formato dele é um formato híbrido, com vagas presenciais aqui na Savassi e vagas online. As vagas online têm a vantagem da pessoa assistir de onde ela quiser. Tanto para os presenciais quanto para quem está fora, a pessoa pode assistir o vídeo depois. Então, os vídeos ficam gravados e disponibilizados durante 60 dias para que as pessoas possam ver e rever o conteúdo do curso. E nós vamos dar início ao curso amanhã, às 19 horas, e hoje é a última live para esclarecer as dúvidas a respeito do curso. Teremos um tempo para isso no final, e vamos também, a partir de agora, abordar um dos temas que perpassa todo o curso, que é o tema da sexualidade. Escolhemos o tema sexualidade na infância e na adolescência. A minha fala será organizada da seguinte maneira: nós vamos definir o que é sexualidade, vamos distinguir sexualidade de função sexual, para a gente ter clareza do que a gente está falando. Então, começamos pelas definições. Depois, vamos falar da sexualidade na evolução do ser humano, nas 3 etapas da vida: infância, adolescência e adultez. Uma breve notícia introdutória. Depois a gente trabalha a sexualidade na infância e na adolescência. O que nós vamos concluir é que a sexualidade na infância e na adolescência é vivida de forma parcial. Somente na vida adulta o ser humano é capaz de viver a sexualidade de forma madura, plena e plenamente satisfatória. E por que isso acontece, nós vamos explicitar no decorrer da nossa fala. A partir daí, a gente abre para as dúvidas e os esclarecimentos para o curso A Arte de Educar. Né? Bom, o que é sexualidade? A forma mais ampla de definir sexualidade é que a sexualidade é a busca de prazer pela via do corpo, ou seja, pelo prazer físico. Então, a sexualidade está associada com esse prazer físico que resulta da satisfação das nossas necessidades orgânicas. O ápice do prazer sexual é obtido por meio do orgasmo. Tá? E o orgasmo só é possível a partir da puberdade, ou seja, da pré-adolescência. Então, nós vamos falar aqui de sexualidade no sentido da busca do prazer. E vamos ver como que essa temática se torna mais complexa a partir da adolescência, quando é possível a obtenção do orgasmo, com o complicador da possibilidade também de reprodução, né, com todos os conflitos que acompanham aí a adolescência. Função sexual é outra coisa. Função sexual é diferente de sexualidade da forma como eu acabei de definir. A função sexual é uma função do corpo, né, uma função vital, que visa a relaxação da tensão sexual obtida pelo orgasmo e visa a reprodução. Então, o sexo, ou seja, a função sexual, tem 2 objetivos bem definidos.
a relaxação da tensão sexual, que é o orgasmo, e a reprodução. A sexualidade como prazer físico engloba a função sexual, mas não só, porque eu posso ter prazer físico por meio da alimentação, por exemplo. Né? Então, o sentido que nós estamos dando aqui para a sexualidade é mais amplo. Por isso que a gente pode falar de sexualidade na infância. Senão, não poderíamos falar, porque a função sexual na infância não existe, porque não existe a possibilidade do orgasmo e muito menos da reprodução. Tá? Primeiro ponto, sentir prazer é a meta de todo ser humano. Considerar a sexualidade um pecado ou algo ruim, mal, não deve ser explorado, é uma ignorância. A sexualidade é fonte de prazer e de sobrevivência, uma vez que ela também permite a reprodução. Então, o primeiro aspecto é assim, como que a sexualidade é um tema que foi muito maltratado pelas teologias, foi silenciado pelas filosofias. A sexualidade é um caminho para a busca do prazer, que é a meta do ser humano em última análise. Então, considerá-la um pecado, ou um mal, ou algo proibido, associado a castigo, é uma ignorância. E por que esse tema é tão caro para os pais e para os educadores? Muito menos por causa da sexualidade e muito mais por causa dos conflitos psíquicos das pessoas que veem o tema da sexualidade e da função sexual. E é isso que nós vamos demonstrar aqui. Todo ser humano nasce com um corpo. Portanto, todo ser humano nasce como um ser sexual. Aliás, ele é um ser sexual até mesmo antes de nascer. Apenas nas primeiras semanas que todos nós fomos mulheres, né? Todos nós fomos do sexo feminino, porque não havia nenhuma distinção entre macho e fêmea. A partir da diferenciação lá no embrião, provocada por uma informação genética, que quem é mulher continua como está e quem é homem passa a desenvolver a genitália masculina. Então a gente brinca, né, que todos nós já fomos mulheres, pelo menos in útero. E ao nascer, o sexo está definido, masculino ou feminino, né, macho ou fêmea. Então todo ser humano já nasce com uma sexualidade. O corpo, ele tem necessidades e tem prazer. E toda satisfação de uma necessidade causa prazer, causa uma sensação gostosa de prazer. Nos primeiros meses de vida, essas sensações de prazer são absolutamente indefinidas. Você sente prazer numa parte do corpo, mas você generaliza essa satisfação para todo o corpo. Ela é global, ela é totalizante, ela não tem assim uma discriminação. A partir de 9 meses, por causa do desenvolvimento neurológico, né, a criancinha já desenvolve os recursos para alcançar uma satisfação maior e buscar o maior prazer possível. Então, a sexualidade vai evoluindo, né, de um nível imaturo, infantil, para um nível imaturo, adolescente, e posteriormente para um nível maduro, adulto. De forma geral, podemos considerar que há 2 níveis de sexualidade: a sexualidade parcial e a sexualidade total. A sexualidade parcial, ela é vivida na infância e na adolescência, e somente a sexualidade total é vivida a partir da maturidade de 18 anos em diante. Então, nós vamos falar hoje de uma sexualidade imatura. Em outras palavras, não há maturidade para a experiência sexual antes da vida adulta.
Então, nem a criança está preparada, nem o adolescente está preparado para a vida sexual. Então, o que é uma sexualidade parcial? É uma sexualidade que confunde a busca de prazer, como nós a definimos, com a busca de companhia. Esse é o núcleo que eu gostaria que vocês compreendessem com a fala de hoje. Uma coisa é buscar prazer, inclusive se valendo do corpo de outra pessoa. Outra coisa é buscar companhia. Isso não tem nada a ver com sexo, né? Todos nós podemos querer companhia, mas por que a pessoa coloca sexo no meio é a grande causa das dificuldades que as pessoas vivem, inclusive nos seus relacionamentos com seus parceiros sexuais. Então, de 0 a 9 meses, a criança não distingue ela do outro. A sensação de prazer que ela tem é difusa, é generalizada para todo o corpo. A consciência dela, nem podemos falar numa consciência assim, é uma inconsciência, é uma consciência muito precária. Somente a partir do desenvolvimento neurológico, de 9 meses em diante, que aos pouquinhos ela vai tendo a noção de que existe um outro que está ali. E os contatos físicos começam a dar a ela a noção de que ela existe, que existe o outro e que o outro é fonte de prazer. Se o outro é fonte de prazer, há o desejo de prolongar esses contatos como garantia de manter essas fontes de prazer. E aí que começa a grande confusão. Quer dizer, para a criança não é uma confusão. Se eu gosto, se eu tenho prazer de estar no colo da minha mãe, eu vou prolongar, eu vou buscar aquela companhia para ela me dar o colo, e isso me suscita prazer. Só que eu estou buscando, na verdade, um prazer via companhia, não é um prazer via estimulação dos órgãos genitais. Por isso é que a sexualidade aqui é vista numa perspectiva ampla. Então, a sexualidade na infância e na adolescência, ela é vivida como forma de ter companhia. A criança permite, por exemplo, que o adulto acaricie para ela ter companhia. Ela fica de mal do outro, ou fica de mal até mesmo de um adulto, para prolongar ali o vínculo. Ficar de mal é uma forma de estar ligada a outra pessoa, né? E muitas vezes ela irrita a outra pessoa, irrita o adulto ou irrita a coleguinha, né? Para que o adulto ou essa outra pessoa venha a contê-la fisicamente. Você irrita até para o outro te bater, que é uma forma de contato físico. Portanto, bater é uma atitude sexual. Agredir é uma atitude sexual. Por quê? Porque eu estou querendo companhia, eu estou querendo ser objeto de atenção. Então, o que a criança quer? Ela quer ser objeto de atenção. Esse é o núcleo, né, da vida infantil. Qual que é a diferença de uma criança para um adulto? O adulto, ele não vai buscar reconhecimento, ele não vai buscar ser objeto de atenção. Ele vai buscar a realização dele de forma objetiva. Ele vai buscar aquilo que ele quer do outro de uma forma clara, né, com clareza de propósito. Ao agir assim, ele tem muito mais, o adulto tem muito mais autonomia. Se eu estou querendo do outro atenção, estou querendo do outro companhia, e misturo isso com a função sexual, aí já complicou, né? Aí é que nós vamos ver as dificuldades que giram em torno do tema da sexualidade. Voltando para a infância. Então, até 6 anos, a busca é de companhia. De 6 a 12 anos, na fase que a gente costuma chamar de idade da razão, a fase em que a criança já é capaz de se ver vivendo e que ela tem assim a noção, inclusive, de vergonha, ou seja, ela já evita
que os outros a vejam peladinha, ela já é mais cerimoniosa com os pais ou com os colegas, ela já começa a educar os pais para que não haja compartilhamento de nudez, porque ela já se enxerga nua, então ela não quer que ninguém a veja nua. Então, a busca do prazer físico é regulada pelas normas, pelas regras de convivência social, né? Então, nessa fase, as condutas são ditadas pela lógica, pela praticidade. Então, a sexualidade fica latente. Você fala de sexo com a criança nessa idade, ela não tem interesse. É uma sexualidade ocasional. E quando se explica ou quando ela vê algo, a expressão comum é eca, né? Não acredito que é isso, porque não é um objeto de interesse da criança de 6 anos até 12, que é a idade que eu estou cravando aí como início da puberdade, mas que varia de acordo com a primeira menstruação, chamada menarca, ou com a primeira ejaculação no rapaz. Então, a partir da puberdade, quando ocorre o amadurecimento físico do corpo para a reprodução, e com isso, quando ocorre uma maior interesse sexual, maior interesse pelo contato físico e a busca do prazer pelo contato físico, esse aparecimento da puberdade vem junto com duas coisas. Uma é a capacidade de abstração, né? O pensamento ao nível abstrato que ganha também uma complexidade, porque o jovem pré-adolescente, ele reivindica uma liberdade de pensar com a cabeça dele, e não mais de seguir a rotina que lhe vinha sendo imposta, né, pelos pais e pela escola. E surge também, né, uma necessidade de autoafirmação. A desinformação que o jovem tem sobre a vida, sobre si mesmo, e, pasmem, sobre o seu corpo, porque ele não é educado nem ensinado sequer a olhar o seu corpo, né? Sequer a reconhecer as suas partes íntimas, né? Muitas mulheres nunca se agacharam para olhar um espelho e ver como que é a sua genitália, e muitas vezes ela não se toca, então ela não sabe nem como promover o prazer pela estimulação do clítoris. Então, toda essa ignorância, né, complica esse advento da puberdade. Então, a busca do prazer físico é uma vivência muito conturbada na pré-adolescência e mesmo na adolescência. Pré-adolescência, estou dividindo de 12 a 15 anos, e adolescência de 15 a 18. São padrões assim arbitrários, mas estatísticos, podendo ser normal um pouquinho para mais e um pouquinho para menos, né? O que marca o início da pré-adolescência, como eu disse, é a primeira ejaculação no rapaz e a primeira menstruação na menina, né? Então, essa desinformação ela é agravada por uma clara falta de noção dos limites entre os contatos físicos do nível sensível, sensual e sexual, né? O contato sensível é um contato que não tem nenhuma conotação sequer sensual. É o aperto de mão, são os 2 beijinhos que socialmente a gente dá para se cumprimentar. O contato sensual é aquele contato que desperta os sentidos para o sexo. Então, ele é mais. Eu lembro de um programa de televisão que alguém falava assim: aí tem, né? Quer dizer, ele sugere uma atmosfera sexual, ele lembra o sexo. É um olhar, é um decote, é um toque um pouquinho mais malicioso, é um beijinho no rosto que escorrega um pouquinho, quer dizer, é aquele olhar que você vê que a pessoa está te comendo com os olhos, ele desperta os sentidos para o sexo. E o sexo, né, o contato sexual, já é o contato íntimo, a troca de mucosa,
Beijo na boca é sexo, né? A gente acha que sexo é cópula, isso é um equívoco. O sexo é o toque íntimo, além do intercurso sexual, obviamente, é o beijo na boca, é o toque nas zonas erógenas, nos seios e na genitália, isso já é sexo. No meu tempo, eu tenho 58 anos, quando a gente ia para o jogo Atlético e Cruzeiro no Mineirão, 5 horas da tarde, era muita gente passando ali pelo Antônio Carlos. Então, o que que a administração da prefeitura fazia? Marcava uma preliminar, 1h30 da tarde, 2 horas da tarde, que acabava às 4, para o pessoal ir mais cedo para o estádio e assistir um jogo de Atlético e Cruzeiro, juvenil ou infantil, né? E com isso o trânsito ficava mais distribuído, né, antes do jogo começar. Então, a preliminar é aquele jogo antes do jogo principal. No sexo, não existe preliminar. Beijou na boca, já começou o jogo. Não tem essa, assim, né? Eu estou fazendo analogia porque, assim, tem que exagerar nas preliminares. Isso pressupõe que o principal seria o intercurso sexual, ou seja, a, a, a cópula, né, a introdução do pênis na vagina. Isso é um equívoco enorme, porque a cópula ela é desnecessária se o objetivo da relação é o orgasmo. Então, essa desinformação tem trazido muito sofrimento inútil aí para as pessoas. Então, o jovem ele não distingue o contato sensível do sensual do sexual. Ele vive a sensualidade sem nenhum interesse sexual, ou muitas vezes o adolescente tem um interesse sexual, vive o contato sensual, porque tem um interesse sexual, mas o outro vive o sensual como se fosse sensível. Aí um pensa que é amizade, o outro pensa que estava afim, e vem todas essas temáticas adolescentes da confusão entre amizade ou amor, né? Amor ou amizade, né? Já tinha esse programa. Então, há uma imaturidade mesmo para buscar o prazer de uma forma objetiva. E a necessidade de autoafirmação vai ser buscada também através do sexo. Se eu tiver beijado na boca, eu me autoafirmo. Se eu tiver tido uma relação sexual, eu me autoafirmo. Se eu conseguir ser paquerado ou desejado, eu me afirmo. Então, a temática psíquica contamina a temática sexual. E é essa confusão que faz com que a sexualidade seja vivida de forma imatura durante a adolescência, né? Então, essa mistura entre os tipos de contato físico, sensual e sensual e a desinformação agravam muito, né, a sexualidade na adolescência. Em outras palavras, na infância, a pessoa vai buscar companhia, né, prolongando a companhia, que é a fonte do prazer físico. E na adolescência, a pessoa vai buscar o sexo, mas a serviço de uma motivação psíquica, e não vai buscar o sexo necessariamente para a função que o sexo tem, que é a relaxação da tensão sexual, orgasmo e a reprodução, tá? Então, quando o jovem fala que ele fica, né, ou seja, ele beija na boca, mas ele não vai às vias de fato e não tem o orgasmo, ele está buscando, no fundo, companhia. Ele está buscando provar-se a si mesmo. O sexo não está a serviço da função dele, está a serviço de uma outra função. Por isso, ele é vivido de forma parcial. Não que os adultos vivam a maturidade, aqui nós estamos falando de uma evolução psíquica, porque é somente na maturidade, somente a partir da vida adulta, quando a pessoa é capaz de
clareza de que ela não vai buscar no parceiro sexual companhia, que ela é capaz de viver o sexo com maturidade. Porque aí ela vai se ver separada da outra pessoa, ela vai ter a noção de que ela é ela, o outro é o outro, e mais, ela vai ver que ela tem uma forma de pensar, um psiquismo, e que o outro também tem um psiquismo. Então, não basta conhecer o seu corpo e o corpo do outro, é necessário conhecer o seu psiquismo e o psiquismo do outro. Porque um adulto que esteja com o psiquismo fixado numa idade infantil vai querer, no fundo, é companhia. E isso é um complicador para os relacionamentos, para os namoros e para todos os casamentos. Somente a pessoa que equacionou a sua necessidade de companhia e que equacionou a sua sensação de abandono vai conseguir separar uma coisa da outra. Um exemplo, só para vocês verem que se os adultos não têm essa capacidade de entender o que eu estou falando, imagine os adolescentes. A pessoa diz assim para você: Nossa, estou tão sozinha, estou tão carente, eu queria muito arrumar um namorado ou uma namorada. Ela está associando o namoro à companhia. Quer dizer, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso é importantíssimo de entender. Por quê? Porque o sexo não é para ter companhia. Aliás, o namoro, ele aumenta mais ainda o seu abandonismo, porque se você quer a companhia e a pessoa está ocupada, você se ressente. Se você quer que a pessoa responda a você e ela some, isso lembra que você é abandonado. Então, quanto menor a capacidade de lidar com essa sensação de abandono, ou seja, de que você é separado do outro, maior a dificuldade de um relacionamento com quem você tem um interesse sexual. Ah, então você está dizendo que o namoro é só para sexo? Não, eu estou dizendo que a originalidade de um namoro é o sexo. Ó, se eu estou carente, estou sozinho, eu vou procurar um grupo que eu participe, um grupo de leitura, se eu gosto de ler, um grupo de esporte, se eu gosto de determinado esporte, né? Um grupo de cinéfilos. Quer dizer, eu vou chamar a minha família, eu vou conviver com pessoas que eu queira companhia. Por que eu estou pondo sexo no meio da necessidade de companhia? É uma ignorância, né? Que é natural na infância, natural na adolescência e já é uma perturbação se a pessoa tem mais de 18 anos. Né? Então, na vida adulta, e apenas na vida adulta, adulta que eu digo, do ponto de vista psíquico, é que é possível experimentar a sexualidade total, uma sexualidade plena, vivida de corpo e alma, em que há um respeito aos limites próprios e aos limites da outra pessoa. E somente nesse momento que a pessoa não contamina a sua necessidade de companhia, todos nós temos, com o prazer sexual. Tá? Seja para fugir da solidão, seja para dominar o outro, seja para fazer-se objeto do desejo do outro, a pessoa está, no fundo, buscando companhia, ela não está buscando o sexo. Se ela buscasse o sexo e visse a importância de se devotar a quem ela deseja, ela teria uma atitude de preservar aquela relação para facilitar a relação sexual. Então, quando eu era jovem, eu ouvia dos meus professores no colégio marista uma desinformação. Eles diziam que o sexo era o complemento de uma relação. Balela. O sexo é a razão da relação. Eu namoro uma pessoa porque eu a desejo sexualmente. Eu caso com uma pessoa para facilitar a realização desse desejo. Por isso é que a gente dorme numa cama de casal. Poderiam casar e cada um morar, né, dormir em um quarto. A cama de casal facilita o encontro sexual. Por isso é que ele tem um simbolismo mesmo de ser um lugar somente do homem e da mulher, e não um sofá para que todos ali participem.
Então, quando o adulto está buscando o sexo para prolongar a companhia, ou para dominar o outro, ou para fazer-se objeto de desejo, ela está misturando uma motivação psíquica com a motivação sexual. E isso revela uma, uma incompreensão do que seja o sexo no nível de comunhão que ele pode trazer e no nível de um prazer ainda maior que ele pode trazer. Então, ele, na verdade, ele vai ser fonte de conflito. Ele vai ser entre tapas e beijos, né? Vai ser vivido com os conflitos próprios da imaturidade psíquica de um adulto fixado numa idade infantil ou adolescente. Em outras palavras, sexo é uma coisa muito simples, né? Para promover o orgasmo, é preciso conhecer como que funciona a genitália masculina e feminina, né? E para promover a reprodução ou evitá-la, é preciso conhecer como funciona a estrutura e a dinâmica da genitália. Quer dizer, é só isso, né? Havia uma atriz que brincava, né, que sexo é uma coceirinha no lugar certo, né? Não tem mais nada. O que complica é colocar a necessidade de companhia na relação sexual. Então, a criança, ela busca prolongar a companhia porque ela vê no outro uma fonte de prazer. E o adolescente, que já busca sexualmente o outro, no fundo está buscando também companhia, ele não está buscando sexo. Última palavra para resumir. O sexo é para quem tem mais de 18 anos. Isso não significa que quem tem mais de 18 anos está vivendo o sexo total. Na maioria das vezes está vivendo o sexo parcial, ou seja, está vivendo uma sexualidade que está a serviço de uma motivação psíquica. E quando essa motivação psíquica é diferente da motivação psíquica do parceiro, aí aparecem os conflitos que vão da comédia até a mais terrível tragédia. Então, essa é a ideia, né? No curso A Arte de Educar, a gente aborda a questão da sexualidade ao longo de todas as fases da infância e nas duas fases da adolescência, e a gente mostra muito claramente que informações são importantes para a obtenção do orgasmo, né? Que informações são importantes para facilitar a reprodução ou para evitá-la, né? Então, isso aí fica aí guardado para quem quiser participar do curso, né? Se vocês abrirem o chat de vocês aí, vocês vão ver uma mensagem do Frederico Leal com a propaganda não, com o link de inscrição para o curso que começa amanhã, às 7 da noite. Estaremos nas 4 próximas quarta-feiras, né, começando amanhã, de 7 da noite às 8h40, com o curso A Arte de Educar. Aqueles que quiserem se inscrever, mas não podem estar neste horário, podem assistir às aulas online que ficarão disponíveis por 60 dias. Então eu abro aí para as perguntas de vocês, os comentários, né? Temos aí pelo menos aí mais 5, 10 minutos para a gente poder conversar. Nenhuma questão? Estou vendo aí muita gente que já se inscreveu, o curso está confirmado, agradeço aí quem já se inscreveu para o curso. Estamos animados, né, Federico? Amanhã, 7 da noite, né, já começamos. Sim, é sempre muito proveitoso o curso, né, Roberto? Né? Tivemos, assim, vários depoimentos de pessoas que já fizeram o curso e revelam, assim, que às vezes sofre de graça, né? Conhecer.
não só as fases da criança como da adolescência, ajuda inclusive a enxergar essa evolução em si mesmo. Então, é útil até para quem não é pai, para quem não é mãe, para quem não é avó, para quem não é avô, também como forma de entender a evolução em si mesmo, para ver se está agarrado aí numa fase infantil ou adolescente. A Melissa tem uma pergunta, Roberto, tem no chat. Eu tenho uma filha de 11 e um filho de 9. Quando começar a abordar assuntos de sexualidade com eles? Nunca. Tá? Se você aborda, a necessidade é sua. Então, não há que dar essa informação. Se eles quiserem, eles vão abordar com você. Então, e se eles não abordarem com você ou com o pai, é porque eles não se sentem à vontade. O assunto sexo com pai e com mãe, os pais têm que ter muito preparo. Então, é assim, minha filha, vem cá, vamos ter uma conversa sobre sexo. Isso mostra muito mais uma necessidade dos pais do que da criança. Aos 11 anos, você já deve observar na sua filha se ela ainda é uma criança ou se os caracteres sexuais secundários já estão aparecendo. Por exemplo, o aumento dos seios, um crescimento maior, um arredondamento dos quadris. Nesse momento, a orientação deve ser procurar uma ginecologista e ver, checar, né, se essa ginecologista é preparada para dar as informações sobre o que é a menstruação, para que ela não seja surpreendida com a menstruação. E o mesmo deve ser feito com o rapaz. Né? Um rapaz deve também ser levado ao urologista para um exame da genitália, né? Que é prudente fazer, e para que ele também tenha a oportunidade de ter as suas questões. Quando você já percebe que o rapaz está maduro, ou seja, que já teve uma ejaculação, uma primeira ejaculação, pode ser contratado o trabalho de orientação sexual. A gente aqui no CEPAF temos muitos profissionais que são capazes de fazer essa orientação. São 4 encontros de 50 minutos, em que a gente explica detalhadamente não só a parte biológica, que geralmente as escolas explicam, mas entramos no detalhe, né, da parte que envolve o orgasmo, que é uma palavra que eu nunca ouvi numa escola, e meus clientes adolescentes nunca ouviram também, né? E as formas de obtenção do orgasmo. E outros temas e outras dúvidas. Aí a orientação sexual é o meio mais desejado. Mas, geralmente, quando um pai está falando de sexo com o filho, seja porque viu ele peladinho, seja porque viu uma carícia entre crianças, é muito mais por uma necessidade ou um preconceito ou uma aflição dos pais do que da criança, que naturalmente é curiosa em conhecer o seu corpo. Sara, Roberto, qual a melhor conduta com a criança de 7 anos, no caso do meu filho de sexo masculino, que começa a explorar os órgãos genitais? É natural da idade? Qual a melhor conduta? Totalmente natural, né? Antes dos 6 também, a criança explora a genitália. Com 7 anos, você já pode orientá-lo a fazer isso no banheiro. Ó, meu filho, você está aqui na frente de muita gente. Melhor você fazer isso sozinho no banheiro ou no seu quarto. Mas você tem que abordar o assunto como se fosse tirar a meleca do nariz. Porque se você dá uma importância, não, meu filho, não faça isso, né? Ele vai ver que tem uma coisa especial nesse órgão. E ele não está pensando em sexo, ele está percebendo que aquele órgão ali dá prazer, né? E tirar a meleca do nariz pode ser gostoso também. É a mesma atitude. A mesma atitude. Né? Meu filho, quer tirar a meleca do nariz, você vai para o banheiro. Não se deve fazer isso na frente dos outros, não. Meu filho, sei que você está cutucando aí o seu pintinho, faz isso lá no banheiro, porque aqui, na frente dos outros, é igual tirar a meleca do nariz. A gente faz isso em particular. É a melhor atitude para não dar nenhuma
importância. Entendido? Geralmente, a cabeça do adulto tem muito mais grilos do que a cabeça da criança. Então, não contaminar a criança com os grilos do adulto é muito importante. Tá? Dá uma exploração do corpo, a descoberta, né, do prazer, o toque entre crianças, né? Às vezes a escola faz um drama porque viu um menininho com outro menininho no banheiro da escola, chama os pais, aí vai para o grupo de WhatsApp, quer dizer, está ali trabalhando a dificuldade dos pais e das mães com o tema, porque as crianças em si, elas estão ali simplesmente vendo a diferença, se comparando, se experimentando, o que é absolutamente natural. Tudo bem, gente. Então agradeço a participação de vocês, espero vocês amanhã, né, 7 da noite, né, no curso A Arte de Educar, né, o site é o fabricabit, temudo.com.br/arte-de-educar. O link está aí disponível com vocês e a gente se vê amanhã. Então, muito obrigado. Obrigada. Agradeço. Até mais, Maria Helena.